sujeito, do verbo intransitivo e do predicativo do sujeito. Tá? Cadê o verbo? Onde está o verbo? Chegou. Perfeito. Aqui, ó. Então, já chegamos aqui. Isso é legal. Tá? Vamos colocar sempre verbo na cor vermelha para não confundir. Ok? Então, temos o nosso verbo já nessa posição. Aqui, ó. E aí, o nosso verbo? O que você pode me falar sobre o nosso verbo? É ação ou é estado? Ação. Beleza. E aí é um detalhe bem interessante, tá? Vamos. Então, tem o verbo de ação. Opa, tá. Ok? Se temos um verbo de ação, tá? Esse meu verbo de ação, ele é, esse meu verbo de ação, eu vou abrir aqui um leque, ele é intransitivo, aumentando teu conhecimento, hein? Ele é intransitivo, ou ele é transitivo. Aumentando o teu conhecimento aí, tá? Esse nosso verbo de ação, ele é intransitivo ou transitivo? Transitivo? Como é que eu sei que ele é intransitivo e como é que eu sei que ele é transitivo? Professor, não sei explicar, esqueci. Muito bem. Para eu saber se ele é transitivo ou intransitivo, eu faço aquela pergunta que nós já vimos. Eu digo assim, ó, quem chega, vírgula, Chega. chega. O que vem agora? Quem chega, chega. O que vem depois? Algo não é. Não é o algo. Se não é o algo, então é o que vem depois? Quem chega, chega a algum... Tá. Algum o quê? Lugar? Isso. Toda vez que pintar este a algum lugar, então é porque esse verbo, tá? Este verbo, ele é intransitivo, tá? Ele é intransitivo, ele não tem complemento. O que veio depois dele foi um adjunto adverbial de lugar, então não é intransitivo. Então ele é intransitivo, ele não é transitivo, ele é intransitivo, tá? Sempre que tiver poderia ser substituído por outra palavra, poderia ser substituído pela palavra onde, né? Aonde, adonde já, quem chega, chega onde? É lugar. Aonde? É lugar. Então, quando eu faço substituição, tá, referente a lugar, é porque o verbo ele é intransitivo. Perfeito aqui? Tudo bem? Sim. Tá, estou apagando aqui agora. Isso aí só foi para eu te explicar. Beleza. Já tenho o verbo, já sei que esse meu verbo ele é intransitivo. É um verbo Intransitivo. de ação, tá? E é um verbo de ação. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito desse verbo? Fernando. Perfeito. Tranquilo. Tá? Só vou colocar a cor dele aqui. Sujeito é exatamente Fernando. Tá? Então, vamos colocar essa informação.
Beleza? Quem é o predicado? Chegou ofegante à aula. Perfeito, muito bem. Vamos ter nota altíssima nesse concurso, próximo concurso. Tá? Então, tudo isso aqui nós chamamos de predicado. É o prejudicado, né? Agora, esse predicado, ele é verbal ou nominal? Se a ação é Verbal. verbal. Perfeito, tá? Só com um detalhe. Ele é um predicado verbal, mas olha o que eu vou chamar a atenção de vocês. Se eu tenho aqui um verbo intransitivo, se eu tenho um verbo intransitivo aqui, tá? Eu vou olhar para o que vem depois do verbo. O que foi que veio depois do verbo? Tá? Quero olhar o que vem depois do verbo. O que foi que veio depois do verbo? Qual palavra? Adjetivo? Exatamente. Veio a palavra ofegante, sim ou não? Sim. Então, esta palavra ofegante, ela é... Opa, volta. Ela é um adjetivo. Concordas? Ela é um adjetivo. Perfeito? Tá? Se ela é um adjetivo, ela está se referindo a quem? Vamos lá. Sujeito. Perfeito. Então, ela vem, mesmo eu tendo um verbo de ação, eu tenho um adjetivo que se refere Ao a... sujeito. Exatamente. Se ele está se referindo ao sujeito, então, quem é esse camarada aqui? Ofegante. Predicativo Se do ele... sujeito. Isso. Predicativo. Tá? Predicativo do sujeito. Exatamente. Ou seja, sendo assim, eu tenho um verbo de ação e tenho um adjetivo, tá? E tenho um adjetivo que está fazendo a função de predicativo do sujeito. Perfeito? Então, esse adjetivo, ele também é núcleo. Ele também é núcleo. Juntamente com quem? Com o verbo de ação. Esse verbo de ação, ele também aqui, ele vai ser núcleo. Aqui, ó. Tem dois Então, núcleos, então. Isso. Eu tenho dois núcleos. Um, o adjetivo, e outro, o verbo. Então, por isso que esse predicado é chamado de verbo nominal. Ok? É por isso que ele é chamado de verbo nominal. Porque ele apresenta dois núcleos. Ok? Ok. Fácil? Mais ou menos. E ainda tem um termo aí que não foi marcado. Qual foi esse termo? A aula. Quem é esse termo? Adjunto. Que adjunto? Advérbio. Não, peraí.
Adnominal, né? Não, Adverbial. exatamente. Indicativo de lugar. Aqui, ó. Tá? Então, esse camarada, ele aqui, ele é um adjunto adverbial. E foi ao lugar. Aonde? A aula. Perfeito? Crises, vamos lá, vamos ver as crises agora. Uhum. Só falta eu pegar mais essa questão desse adjunto, professor. Uhum. Em relação ao verbo, percebeu que essa estrutura daqui, ó, deixa eu só pego aqui. Percebeu a estrutura todinha daqui de cima? Ó, comecei como sujeito. Ó, sujeito, verbo intransitivo. Olha aqui o verbo intransitivo. Depois, predicativo. Tá aqui, ó. Ofegante. Predicativo. E ainda coloquei ainda o adjunto adverbial. Deu para vocês entenderem? Sim. Legal, show de bola. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Deu para entender isso aqui legalzinho? Sim. Deu? Então, pronto. Vamos à próxima. Vamos que vamos. Vamos à próxima. Vamos ver uma outra estrutura agora, hein? Olha a estrutura que nós vimos. Sujeito, verbo intransitivo, predicativo do sujeito. Tá? Já estou aguardando vocês. Saíram é o verbo? Isso, perfeito. Muito bom. Saíram é o verbo. Então, já vamos colocar a missão dele, então. Só a cor que saiu errado, né? Não é essa cor, é o vermelho. Ok. Já identificamos o verbo. Me diz uma coisa, esse verbo, o que ele é? Indica estado. O verbo? Não, Sim. não. Estado Ah, não. pronto. Saiu. Você saiu. Mas eu acharia que fosse o encantado. Tipo assim, o estado que eles saíram de lá, que foram encantados. O estado veio pelo verbo. Na verdade, é assim. Na verdade, isso é bem legal. Saíram do teatro e estavam encantados. Só que a gente não usa o estava, a gente usa só o adjetivo. Então, o que está indicando estado é o adjetivo. Tá? Esse adjetivo vai indicar estado. Está perfeito aí. Mas já é uma dica para frente, já para a gente ver. Tá? Daqui a mais um minuto. Mas o verbo sair é um verbo de ação. Tá? É um verbo de ação. Sempre, sempre, sempre não esqueça de olhar que é um verbo de ação e ele é um verbo intransitivo. Tá? Faça Isso. sempre a intransitivo. Tá aqui, ó. Ele é intransitivo. Beleza? Como é que eu sei que ele é intransitivo? Quem sai, sai. Sai. Aí, se tu for falar alguma coisa, eu posso falar aqui, ó. Vamos colocar aqui, eu digo assim, ó. Quem sai, vírgula, sai. Sai. Aí, depois, o que é que vem? O que é que nós De algum costumamos falar? lugar, né? Isso, de algum... Aqui, ó. Lugar. Isso. Do Eros. Que é isso, Fábio, né? Tá? Então, nesse caso, ó, quando isso aqui indica lugar, o que vem depois dele indica lugar, é porque esse verbo é um verbo intransitivo. Intransitivo. Tá bom? Sim. Tranquilo? Tá?
Pode nem falar em Eros, que a Raqueline vai ficar só de olho lá vendo, né, quem entra, quem sai, não dá nem para falar. Tá? Então, esse verbo, o verbo intransitivo, tá aqui, eu já sei que é um verbo intransitivo. Deixa eu só trocar de cor novamente. Tá aqui, ó. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Beleza. Tá? Quem é o sujeito? Vamos identificar o sujeito. Quem é o sujeito aqui? Os alunos. Perfeito. Tá? Então, vamos colocar aqui a cor verde. Então, tá aqui, ó, os alunos. Então, isto é o nosso sujeito. Aqui, ó. Tá? E o nosso predicado. Quem é o nosso predicado? Saíram do teatro encantados. Perfeito. Então, tudo na paz, tudo tranquilo. Estou gostando de ver. Então, tudo isso é o nosso predicado. Então, vamos que vamos. Predicado. Agora, é aqui que é o cuidado, tá? Agora, aqui é o cuidado. Porque eu sei que é predicado, mas é verbal, é nominal ou é verbo nominal? Tá? Para eu saber se é verbal ou verbo nominal, eu vejo se tem um adjetivo. Tem adjetivo? Tem. Tem, né? Qual é o adjetivo? Encantados. Então, pronto, tá aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele é o nosso adjetivo. No... Ok? Então, é o nosso adjetivo. Se ele é adjetivo, tá? Vamos ver a quem ele está se referindo. A quem ele está se referindo? Aos alunos. O sujeito. Perfeito. Esse nível está muito bom. Tá? Então, vamos levar até aqui e vamos colocar aqui. Ok. Então, sendo assim, o que vai acontecer? Ele indica um estado ou uma qualidade do sujeito? Ele indica estado ou qualidade? Estado. Perfeito. Legal. Muito bem. Então, se ele indica estado do sujeito, o que esse adjetivo é? Qual a função sintática dele? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Isso. Top. Alto nível. Beleza. Então, olha só agora. Olha essa analogia. Nós temos, neste predicado, olha o que nós temos no predicado. Nós temos predicativo do sujeito e nós temos um verbo de ação. Aqui, ó, temos também um verbo de ação. Temos predicativo do sujeito e temos um verbo de ação. Toda vez que isso acontecer, o nosso predicado ele é verbo nominal. Não. Deu para entender aqui? Toda vez que eu tiver um verbo de ação mais um predicativo, tá? Verbo de ação mais predicativo, nós temos então um predicado verbo nominal. Deu para entender ou não? Sim. Legal, show. Tá, só vou organizar aqui. Verbo de ação. Aqui, ó. Temos um verbo de ação. Só para eu organizar legal. Tá? Então, esse verbo de ação é um verbo de ação e tenho também o predicativo. Deixa eu apagar, então, não ficou legal. Aqui, ó. Temos esses dois casos.
toda vez que nós tivermos esses dois casos, toda vez que eu tiver tanto um verbo de ação, tá? quanto um predicativo, então, nós temos aqui o sujeito, aliás, nosso predicado, o nosso predicado aqui, então, ele fica verbo nominal. Tá? Então, essa sacada aqui que eu quero que vocês observem. Ok aqui?